Bom dia, pessoal. Obrigada por estarem aqui. Tive um probleminha com a minha música. Não sei o que aconteceu com a minha musiquinha. Queria colocar uma música bem massa aqui pra vocês. E aí acabei entrando uns segundos de atraso aí. Perdão, viu? Muito bom dia pra vocês. Tô aqui no cantinho escondido aqui do Pilates. Queria botar uma música bem alta pra vocês. Não rolou, tá vendo? Tô vendo ainda se eu consigo resolver. Vamos lá. Eu acho que vai agora. Opa, parece que melhorou um pouquinho. Quem conhece essa música? I Want to Break Free, do Queen. Nem é minha banda favorita, o Queen, né? Quem é que me conhece aí? That is true. Tô procurando aqui uma coisinha pra vocês, tá? Conhece? Maravilha. To be free. Aqui tá sem som. Veja aí, por favor. Todas as outras pessoas estão conseguindo me ouvir bem? Vamos lá, digam pra mim que vocês estão conseguindo me ouvir. Me escutem, vocês precisam me ouvir hoje. Tá, maravilha. Massa, massa. Perfeito, perfeito. Eu hoje ainda não tenho estrutura para poder mostrar para vocês aqui com a câmera a estrutura para poder mostrar o esquema que eu queria dar continuidade hoje, né? Relacionado a como montar a aula, como montar uma aula dentro desse período de transição entre o contemporâneo e o clássico, se esse for o interesse, né? De que maneira a gente, eu sugiro essa mudança pouco a pouco. E aí a gente vai estar falando sobre isso, tá bem? Então, eu ainda não vou mostrar assim, mostrando a sala de Pilates, porque eu preciso identificar a melhor forma que não fique minha voz tão distante, que não fique. Porque aí eu vou fazendo sozinha e eu queria garantir essa conexão de voz, tá joia? Massa, Jane. E eu queria conectar bem, né, a questão de voz aí com vocês, para que vocês não perdessem o conteúdo. Mas aí eu prometo que é o próximo encontro a gente já faz dentro de um esquema mais mostrando, né, o equipamento. Mas vamos lá. E aí a gente escutando aqui esse pouquinho de música, esperando aí o pessoalzinho entrar. Como é que vocês estão? Como é que tá aí o acompanhamento do Chá com Joe? Como é que vocês estão aí dentro do esquema do Projeto 939? Muita gente me mandou dúvidas, muita gente me mandou sugestões de temas para a gente conversar. E aí queria saber como é que vocês estão com tudo isso, né? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, eis o momento. Tá? A gente vai começar aqui, mas podem ficar tranquilos aí para irem colocando, que eu sei que chega um pouquinho depois eu sei que chega um pouquinho depois a mensagem aqui, né, no chat, tá joia? Mas vamos lá, pessoal. O que eu tenho para falar para vocês? Da vez passada, a gente ficou numa temática onde a gente ficava fazendo o seguinte. Estamos numa transição, Vanessa. Eu trabalho no típico estúdio, 4 equipamentos mais ou menos, né, dentro de um circuito, numa sala, e eu trabalho dessa forma, né? Eu trabalho com até 4 pessoas, eu dou aulas em grupo e eu faço um circuito aí rotativo, né? Um circuito com os meus clientes. De que maneira eu poderia fazer isso se eu começar e eu estiver entrando nesse processo de transição com relação ao sistema clássico? E aí a gente pontuou algumas coisas, né? Uma das primeiras coisas que a gente pontuou foi, primeiro, qual o conhecimento que você está adquirindo relacionado ao método clássico, né? O que é que você tem de
de conhecimento já do clássico, se esse for teu interesse. Lembrando sempre que aqui a questão nunca é se o clássico, o contemporâneo, ou não, eu quero conhecer essa base, Vanessa, eu quero conhecer a base que originou todas as outras linhas do método. E tá tudo certo. A conversa de ontem foi maravilhosa com o Eric e a gente falando exatamente isso. É sempre bom você ter uma base para saber para onde você vai, joia? Então, essa base, de que forma eu tenho sugerido que vocês, e quem queira, né, quem deseje começar a se aperfeiçoar, comece pela teoria também. Tem que entender o que é que o método deseja, o que Joseph Pilates desejava, então o seu livro, todas aquelas recomendações que eu já dei em lives anteriores e que essas eu vou conseguir disponibilizar no meu canal do YouTube, tá? Então, acho que a partir de hoje eu já coloco a primeira que houve e vou tentando já colocar as demais, já que ele é mais espaçado de terça em terça, né? Então, dá para colocar e fazer isso sim. Então, a gente veio em todo um processo explicando nesse projeto 939. Então, dentro do projeto 939, a gente colocou o passo a passo que eu recomendaria dentro dessa transição, joia? Mas cada vez fica mais claro o quanto a prática é o mais importante. Então, eu recomendei, antes até de fazer uma imersão, uma formação em Pilates de origem mais clássica, tradicional, original, autêntica, o que seja, relacionado lá mais da base do Joseph Pilates, da Romana Krzyzanowska, ou muito próximo a algum dos outros elders, a gente vem com a recomendação de fazer práticas, né? Então, no mínimo, caso você só tenha você mesmo agora, no mínimo, o Mat Pilates dos 34 exercícios do Joseph, joia? Depois disso, começar a fazer algumas aulas que sejam privadas, VIP, com alguns profissionais que trabalham dentro desse esquema, dentro desse sistema. E aí eu recomendo vários em todo o território nacional e quem já me recorreu a mim para ter informações, eu já dei várias orientações, joia? Aí a partir daí a gente pode fazer o seguinte, a gente vai fazer uma formação em Pilates, por exemplo, clássico, certo? E compreender o máximo possível da lógica do sistema, do repertório de exercícios, da ordem e de tudo que a gente tem relacionado ao sistema clássico, que não é um monte de exercícios, não é uma apostila de exercícios diferentes e que vocês vêm vendo, por exemplo, em vários desses... até em rede social você visualiza muito dos profissionais que vêm passando no Chá com Joe, por exemplo, no meu Instagram, enfim, que a gente tem os profissionais que fazem vídeos com exercícios. Então, não é só o exercício, existe uma lógica por trás do exercício e é isso que torna o sistema tão inteligentemente armado, sabe? Então, a partir daí, aí você vai compreender, opa, eu tenho no Reformer uma sequência, a gente já falou sobre isso. Eu tenho no MET uma sequência, a gente já falou sobre isso. Eu tenho os exercícios corretivos nos equipamentos. E aí a gente vai falar melhor sobre isso, porque algumas pessoas me disseram que ficaram um pouco em dúvida com relação ao que significaria os exercícios corretivos. E se você não entender bem essa parte do que significaria os exercícios corretivos, você não vai entender a minha comunicação de hoje relacionada à montagem das aulas, joia? Então, dentro do sistema, tenta pensar qual o nosso ponto inicial e onde a gente quer chegar. Tenta pensar que os 34 exercícios do Joseph Pilates, bem executados e dentro de todos os princípios, é o nosso objetivo final. Sair do 100, terminar no push-up, fazê-lo em meia hora, fluidamente, sequencialmente, com todas as transições entre um movimento e outro, e a gente conseguir fazê-lo fluidamente, os 34, sem queixas, sem dores, com harmonia de movimento, com execução adequada, com boa funcionalidade. Não tem a ver só com performance, tem a ver com funcionalidade. Uma vez que você faça tudo isso, dentro de uma concentração, dentro de uma ativação adequada de teu powerhouse, dentro do teu da ativação do corpo como um todo, com a adequada respiração do método Pilates, com com a fluidez e a precisão do movimento, a gente consegue fazer tudo com muito controle. E aí a gente vai estar executando com contrologia. Esse é o nosso objetivo final, é onde a gente quer chegar. Joia? Sabendo onde a gente quer chegar, a gente começa de algum canto. Então, no MET, a gente começa a praticar. O Reformer, ele serve para nos reformar. Ele vai dar cara
assim, gerido que vocês e do que significaria os exercícios corretivos, você não vai entender a, a minha comunicação de hoje relacionada à montagem das aulas, joia? Então, dentro do sistema, tenta pensar qual o nosso ponto inicial e onde a gente quer chegar. Tenta pensar que os 34 exercícios do Joseph Pilates, bem executados e dentro de todos os princípios, é o nosso objetivo final. Sair do 100, terminar no push-up, fazê-lo em meia hora. Eu tenho meu Reformer, eu tenho meu Cadillac, eu tenho meu Lada Barrel, eu tenho minha Chair e eu tenho, acho que eu falei todos, né? E eu tenho todos esses equipamentos principais. E aí eu vou, os principais, os que são vendidos no mercado, né? Encontrados para aquisição desse grande circuito, né? Ou desse mini circuito. Então aí eu pego o Beth e vou fazer um mat inicial com ela. Fiz um mat inicial. Vamos imaginar que ela esteja iniciante, então eu vou fazer um mat básico com ela, tá? Depois que eu faço o mat básico, eu levo ela para o Reformer. Levando para o Reformer, eu vou fazer a sequência básica do Reformer. Terminada a sequência básica do Reformer, até aí eu durei mais ou menos uns 10 minutos no mat, uns 20 minutos no Reformer, e aí eu já tive uma meia hora de aula. Dentro da nossa configuração de aulas, hora-aula aqui no Brasil, a gente varia muito de estúdio para estúdio, mas uns 50, 55 minutos. E aí eu vou pegar o quê? Vou pegar Beth para fazer os corretivos que são específicos para ela. Eu já visualizei no Matt, esse momento é a minha melhor avaliação. Depois que eu termino essa avaliação, eu vou para o meu Reformer. E aí eu visualizo como é que está o corpo de Beth hoje. E aí eu levo Beth para o Cadillac, vamos imaginar que ela teve dificuldade com o roll-up hoje. Eu levo ela para o Cadillac, faço um corretivo, levo ela para chair e faço um pumping, tá certo? Que aí seria aperfeiçoar o footwork do Reformer. Aí eu vou e faço um outro movimento no barrel, porque ela tá mais encurtada, então eu faço a Ballet Stretch Series. Quero potencializar alguns trabalhos abdominais nela de powerhouse, de conscientização, daí eu levo especificamente para fazer os corretivos nesses outros equipamentos. Aí eu faço um circuito corretivo específico para ela. Ele não tem um tempo de duração específica, pode ser que eu só use o barrel hoje, pode ser que eu só use a Undershare nos corretivos, pode ser que eu só faça a Cadillac ao final, né? E aí eu tenho exercícios finais, que são exercícios enérgicos, são exercícios muitas vezes respiratórios, onde eu finalizo a aula para que ela saia com energia para a rua, sem relaxamento, sem finalização meditativa, holística, massagem, originalmente, nada disso, ela vai terminar enérgica, enquadrada, pronta para seguir o dia dela, joia? Então essa seria a sequência dos 50 minutos em média, então ela vai fazer um mat se eu quiser, ou Reformer, isso dentro do básico, porque cabe, são sequências mais curtas, né? Então eu faço um mat que vai durar, repetindo, aproximadamente, depende do meu aluno, mas aproximadamente uns 10 minutos nesse mat básico, aproximadamente uns 20 minutos no meu Reformer básico, depois eu vou para o meu circuito corretivo, e aí se eu já tinha 30 minutos, se eu durar 15 minutos nesse circuito corretivo, me sobraria 5 minutos dentro do tempo dos 50. Nesses 5 minutos eu escolho alguns exercícios finais que eu posso fazer com o Magic Circle, que eu posso fazer com toda a sequência e série da Arm Weights, que são os pezinhos, né, os halteres. Enfim, terminei, ou com a The Wall, a parede, terminei essas séries, acabou minha aula e Beth vai para o dia dela, joia? Aí o que acontece quando a gente tem uma sequência, quando a gente tem uma sala? Essa sala é exatamente a sala que todas as pessoas conseguem comprar com todos os equipamentos de Pilates aqui no Brasil. Ela consegue comprar esse circuito completo, que vem o Cadillac, o Barrel, a Chair e o Reformer, certo? Então ela compra todo esse circuito e aí ela atende individual e ela consegue fazer o trabalho devidamente enquadrado dentro do trabalho originalmente criado, tá? Mas aí a gente quer falar aqui, e a realidade hoje é falar em como que a gente encontra isso no mercado de trabalho. A gente encontra o mesmo circuito vendido e instalado em estabelecimentos de 20 metros quadrados, 30, 40 metros quadrados. Lembrando que eu vou falar só daquele esquema onde tem um equipamento de cada, tá? E atendimentos em grupos. E aí
Quando uma pessoa passa por uma formação clássica, original, e ela percebe como é o trabalho original, ela vai trabalhar de forma diferente. Ela vai visualizar ou um trabalho individual para fazer nesse circuito, ela não vai conseguir visualizar um trabalho em grupo no circuito. Ela normalmente vai ter uma tendência de eu agora só vou atender individual, no máximo duplas, e eu quero trabalhar dessa forma, eu quero potencializar os resultados dos meus alunos. Ou ela vai escolher, como a gente tem aqui no Pilates One, por exemplo, e em vários outros estudos, ela vai escolher trabalhar num esquema dentro de uma mesma sala, ela vai ter equipamentos repetidos. Então, ela vai ter vários reformers ou vários wall units, que substituiria o trabalho do Cadillac, ou vários mats com pranchas de mola, certo? Então, ela vai ter aquelas configurações que eu mostrei na aula passada, onde o trabalho sistemático que você pode fazer, tanto na sequência do reformer, quanto na sequência do mat, quanto na sequência da wall unit, que aí também dá para fazer um trabalho sequencial maravilhoso, tá? E seguro, que é o mais importante. Então, aí você conseguiria colocar isso em grupo. Joia, gente, tem vários estúdios onde tem 3 reformers, por exemplo, reformer tower, que é o reformer que você pode acoplá-lo e virar um quase Cadillac, exceto a prancha, a barra superior, joia? Então aí você pode fazer isso daí, e aí você tem aulas de mat, aula de tower, aula de reformer com os 3 mesmos equipamentos, que podem moldar um ao outro, dependendo do momento que você esteja. E aí alguns equipamentos dos corretivos para você fazer ao final da aula, e você encaminha um aluno para um corretivo, um aluno para outro corretivo, outro aluno para outro corretivo, joia? Então, assim funcionaria o esquema da maior parte dos estúdios que a gente tem, né, que a gente teria de Pilates. Aí, o ponto principal hoje é, Vanessa, eu já estou nesse esquema de transição, eu já estou compreendendo o sistema, eu ainda não fiz uma formação completa, eu já fiz a formação completa, mas eu ainda não tenho condições de passar pela transição para modificar o estúdio para o formato que eu desejo. O que fazer durante esse período? Ou, Vanessa, eu trabalho no estúdio de uma outra pessoa. Como fazer durante essa minha transição para conseguir realizar os atendimentos e me moldar a um esquema que existe no estúdio e sem que eu me perca? Aí é onde a gente vai estar entrando hoje, tá? Então, por exemplo, a primeira coisa a se pensar é, você atende grupos e você tem um circuito, certo? Se você atende grupos, você tem um circuito, mas você quer fazer o atendimento já nessa formatação que eu estava explicando aqui, qual é e qual seria a formatação ideal para você fazer. A primeira recomendação que eu faria seria você fazer o atendimento, o procedimento de aula de mat Pilates. Então, você faz o seu mat Pilates, que você hoje estabeleceu o que ia acontecer. Então, eu quero fazer o mat Pilates básico, por exemplo, com esse meu grupo. Então, eu vou fazer o mat Pilates básico. Depois do mat Pilates básico, eu faria o reformer. Lembra que eu dei o exemplo com Beth? Então, eu faria a minha sequência de reformer, mas eu não tenho uma possibilidade de fazer a sequência de reformer com um grupo, porque eu só tenho um reformer. Então, eu vou fazer a minha sequência de mat se eu tiver espaço para isso. Existem 1000 maneiras de fazer o mat em pé, o mat na parede, o mat no reformer, no Cadillac, usando mais 2 espaços no chão. Então, o estúdio pode ser pequeno, mas se você for organizado e você tiver esse conhecimento já, você consegue fazer minimamente um mat básico para todos, joia? Uma vez que você faça esse mat básico, aí você vai fazer o seguinte, eu não tenho como fazer o reformer, digamos, então eu vou fazer o circuito corretivo que eu estava falando lá, que eu faria para Beth. A diferença é que eu teria feito o reformer para Beth, né? Então, aí o que é que eu vou fazer? Eu vou estar fazendo esse circuito corretivo. Eu sou uma pessoa muito ilustrativa, então eu estava precisando e estava com vontade de desenhar aqui para vocês, porque eu tinha planejado fazer uma coisa aqui no computador e ele não está acontecendo do jeitinho que eu estava precisando, tá? Mas aí o que que enquanto eu vou fazendo esse desenho para vocês, eu vou colocando aqui para ver se abre uma tabelinha que eu queria colocar para vocês, tá? Deixa eu só colocar aqui um segundinho.
Enquanto isso, se quiserem lançar algumas perguntas dentro dessa temática, podem ir lançando, tá? Mas eu vou desenhar, porque não que eu seja muito boa em desenho, mas eu sou ilustrativa, eu sou uma pessoa visual. Então eu preciso mostrar um pouco para vocês, já é? Então me dá só um segundo e vamos tentar fazer isso aqui. Dentro da minha baguncinha. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês o que eu estou desejando, tá? Eu poderia fazer isso no computador, seria muito mais fácil. Óbvio que seria mais fácil, Vanessa, você está diante de um computador, existe PowerPoint, né? Existe tanto programa, mas eu quero fazer uma coisa aqui para vocês, tá? Perdão, vou tentar tremer o mínimo possível, tá joia? Aqui está o nosso estúdio, tá certo? A gente tem aqui... A gente tem um Cadillac. Desconsiderem o meu Cadillac. A gente tem aqui um Reformer. Certo? A gente tem aqui a cadeira. Sou boa, né, no desenho. E a gente tem aqui o barril. Joia? Esse é o estúdio da maioria das pessoas, né? De muito esquema que a gente tem hoje dentro do meu foco de conversa hoje, joia? Então, esse é o foco da conversa. Não é minha recomendação, é o meu foco de conversa. Joia? Coloquem para mim se vocês estão conseguindo ver direitinho, tá? Por favor, que é importante. Eu tô vendo, mas vocês precisam ver melhor do que eu, tá bom? Então, olha, eu tenho aqui, esse é o estúdio. E aí você já aprendeu lá o esquema, lembrando, aquela aula que eu citei no início, que eu daria para Beth, por exemplo, então eu faria para Beth o match aqui em cima mesmo do Cadillac. Massa, obrigada, pessoal. Então eu faria o match nela aqui, terminaria o match, eu viria para o Reformer, faria a sequência de Reformer lá com ela, dentro dos meus 50 minutos escolheria fazer um corretivo aqui no barrel, aqui na cadeira, se eu só tivesse elas, né? Obrigada, Carla. Tá bem, meu amor. Vou também, espero que fique salva. Obrigada, meu anjo. Faria aqui um corretivo e utilizaria recursos finais com lá o Magic Circle, certo? Com o Magic Circles, com os pezinhos, joia? Então eu faria... O pezinho ficou horrível. O pezinho é o mais fácil de desenhar, mas ficou horrível. Então, seria o que eu faria aqui, tá? Como eu não tenho só Beth, eu teria 4 pessoas. De que maneira eu estaria colocando isso para vocês? Se eu não tiver como reorganizar isso daqui, espaço físico, né? Falando de espaço físico, eu colocaria, digamos, dos meus 4 alunos que eu tivesse, eu colocaria uma no Cadillac, uma no Reformer, se eu tivesse como fazer o match nela aí, e outras pessoas, uma deitada aqui, outra deitada aqui, num match, colchonete no chão, tá? Faria o meu match. Depois eu já teria que passar para o circuito corretivo. Qual seria a diferença? Se eu colocar pessoa A para fazer seus corretivos aqui no Cadillac, pessoa B para fazer corretivos aqui no barrel, pessoa C para fazer corretivos aqui na cadeira, e pessoa D para fazer corretivos num equipamento que não é corretivo, é reformador, mas faria de conta que seria... na verdade, a aula pode ficar desorganizada, seria o ideal, mas a aula ficaria desorganizada. Então, de que maneira, o ideal é de que maneira eu colocaria essas 4 pessoas para fazer esse circuito que eu falei, tá? Então, eu vou falar aqui para daqui a pouco voltar para mim. Eu faço o match que vai durar ali os 10 minutos que eu tinha dito, certo? Mais ou menos. Seja ele em pé, na parede, o que seja. Faço os meus 10 minutos. Terminado isso, eu vou organizar um circuito corretivo para que todos passem da estação A para a estação B, para a estação C, para a estação D e façam esse circuito. Lembrando, esse é o sistema que eu recomendo? Não. Esse é o sistema que eu trabalho? Também não. Mas esse é o sistema que eu recomendaria para quem ainda não tem como fazer de outra forma e está dentro desse esquema e quer mudar. Tá? Então, se você tem um circuito, de que maneira eu deixaria organizada estação A, estação B, estação C e estação D, né? Então, de que maneira eu faria isso aí? Lembrem, eu tenho 10 minutos aqui
E dentro dos estúdios, Vanessa, eu ainda não consigo cortar o relaxamento. Eu já sei que dentro do sistema clássico não tem relaxamento, mas eu acredito muito no trabalho holístico, reabilitativo, terapêutico. Foi assim que eu aprendi. Eu ainda não consegui me desvincular disso. Tá tudo bem. E se você usa aproximadamente mais 10 minutos quase aqui, aí vocês variam esse tempo de acordo com o trabalho que vocês façam. Então, eu tenho 20 minutos já perdidos aqui, ou usados. Então, sobrariam aproximadamente, se a aula for de 50 minutos, 30 minutos aqui para que você possa fazer o trabalho dentro desse esquema. Levando em consideração 30 minutos, se eu dividir 30 minutos, tá? Se eu dividir 30 minutos por 4 estações A, B, C, D, vai dar aproximadamente, vamos pensar nos 28 minutos, se eu dividir por 4 dá 7, né? Então, daria 7 minutos, 7 vezes 4, 28, né? Então, eu daria 7 minutos por estação, sobrando aí uns 2 minutos de demonstração, enfim, perda de tempo que você tem que fazer em algum ajuste, joia? Então, me sobraria aí, ó, me daria uns 7 minutos por estação. Então, eu teria que organizar na minha tabelinha de aula, para que fique organizada a minha aula das 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, eu teria que fazer estação A, exercícios em série, que ocupe aproximadamente 7 minutos. Aqui tem que durar o mesmo tempo, aqui tem que durar o mesmo tempo, e aqui tem que durar o mesmo tempo. Tá todo mundo me acompanhando até agora? Eu vou esperar a resposta de vocês, para vocês me dizerem se estão acompanhando o meu raciocínio até agora. Lembrando que fique muito claro aqui, que esse não é o sistema que eu recomendo, nem é o sistema que eu trabalho mais, tá? Mas, dentro de um trabalho de transição, onde você está desejando, não é obrigatório, mas se você estiver desejando, que é a nossa intenção aqui, você está desejando migrar, conhecer o trabalho, né, mais original, então essa é a recomendação que eu venho dando para a gente fazer uma transição dentro desse trabalho, tá? Bem, posso retirar esse papel. Obrigada aí pelo feedback de vocês, tá, pessoal? Então, aí a gente vai ter um segundo momento, onde a gente faz uma tabela, mais ou menos, que eu chamo de rotina. E se vocês quiserem, quem quiser comigo solicitar essa tabela de rotina, eu mando. Não tem problema, eu mando o arquivo no Word, tá? Que eu sei que aqui não vai ficar legal. Então, como é que eu vou colocar? A construção dessa rotina ficaria até mais fácil se eu fizesse ela aqui no próprio... Deixa eu ver aqui, eu não tenho ela aqui agora. Eu não consegui abrir o arquivo que eu desejei para vocês, que eu botei em outro computador. Vamos aqui mesmo, tá, pessoal? Depois eu passo isso tudo para vocês, sem problema. Então, eu tenho aqui. Joia, me mandem, tá? Porque aí eu não vou conseguir registrar isso por aqui, porque nem sempre os comentários ficam salvos, tá joia, pessoal? Como eu não tenho como anotar agora, me manda no direct, quando terminar, prometam, tá? Então, a gente vai ter aqui, vamos imaginar. Quais são os equipamentos que eu tenho? Vocês adaptam para a realidade de vocês, tá? Então, eu tenho aqui o Cadillac, letrinha bonita, tá saindo hoje. Reformer, Chair e o Barrel. Vamos imaginar, tá? Esse aqui seria os equipamentos de vocês, joia? E aí, o que vocês têm? Tenho isso aqui, e aí eu vou dividir. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar Cadillac de estação A, Reforma de estação B, Chair de estação C, Barrel de estação D, por exemplo, tá? Então, A, B, no final eu tiro uma foto, coloco num post aí, nos stories desse meu borrão, não tem problema não, tá bom? E já eu volto pra mim pra gente falar melhor, tá? Deixa eu ver aqui, ficou meio embaçado. Ok, então a gente vai ter aqui estação A, estação B, estação C, estação D. De que forma eu vou organizar? Eu tenho que ter, se eu atendo 4 alunos, eu tenho que ter aí uns 4 momentos, tá? Então, eu estou dividindo aqui em 4 momentos. O que seria o primeiro momento? Como é que eu vou dividir direitinho essa minha aula
e saber que eu estou trabalhando e assegurar que eu estou trabalhando dentro de uma organização, até de criatividade. Que exercícios corretivos eu vou estar colocando aqui? Lembrando que dentro do sistema clássico, o sistema corretivo, ele acontece direcionado para o meu aluno num atendimento individual. Deixo claro que isso é uma solução temporária para quem está nessa transição, joia? E mais organizada. Então, dentro aqui dessa parte eu coloco, vamos imaginar, tá? Vocês sabem, ou deveriam saber, que o trabalho do Pilates ele não segrega, tá? Esse exercício é de membro inferior. Não existe isso. Existe, através da ativação dos membros inferiores, o trabalho do corpo inteiro. Um movimento dos membros superiores ativando o meu corpo inteiro. Um movimento que parece chamar mais atenção do tronco e abdômen, mas que está ativando o meu corpo inteiro. E um trabalho que parece ser alongamento, mas eu estou ativando, trabalhando o meu corpo como um todo. Dividir em, deixa eu pensar, o que é que eu posso fazer aqui que pareça ser membro inferior, que pareça ser membro superior, que pareça ser tronco e abdômen, que pareça ser alongamento. E aí eu vou começar a isolar. Na minha estação, por exemplo, de Cadillac, o que é que eu vou trabalhar, tá certo? Então, no Cadillac, eu vou trabalhar membro inferior, qual vai ser o exercício, eu vou trabalhar... Essa tabela é para você, primeiro, organizar que séries de exercícios você teria encontradas no Cadillac que pareçam ser de membro inferior. Que exercícios no Cadillac pareçam ser de membros superiores. E você listam, principalmente séries. Depois de tronco, abdômen, depois de alongamento. Porque depois que você fizer essa tabela, você vai fazer a tabela de rotina semanal, joia? Que aí na rotina semanal, você vai começar a separar esses equipamentos em estações e os equipamentos, e aí você ainda divide em segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E aí toda a tua aula do dia vai estar selecionada dentro do mesmo trabalho. Deixa eu voltar aqui para mim rapidamente, para eu voltar para essa tabela. Vamos lá, para vocês não ficarem zonzos olhando só para o papel. Vê, quando a gente tem esse trabalho de... quando a gente tem esse trabalho de grupamento muscular, lembrando que eu não estou trabalhando, quando eu faço, por exemplo, a Ballet Stretch Series no Barrel, eu não estou trabalhando só alongamento. Quem já executou o exercício da forma tradicional, da forma intencional, sabe que ele não é alongamento, de jeito nenhum. Ele é um trabalho completo do corpo, joia? Mas você sabe que ele está promovendo um alongamento grande ali. Cadeia posterior, de cadeia lateral, enfim. E aí você sabe, Ballet Stretch Series, eu vou colocar ali na minha tabelinha no alongamento, por exemplo. Footwork no Reformer, eu vou estar empurrando ali. Ou como colocaram, Leg Spring Series, né? O Harmonia Pilates. E aí você está fazendo um trabalho aparentemente de perna, mas a verdadeira Leg Spring Series, você ativa seus braços para trás, você vai estar ativando ele numa força oposta absurda, inclusive você empurra o seu braço para trás, você empurra a sua perna para frente. Pés para frente, braço para trás, né? Mãos para trás. Então, é um alongamento axial, ao mesmo tempo que você está ativando pernas, através da ativação do teu powerhouse. Então, na verdade, se você se conscientiza do trabalho do Leg Spring Series, ela é quase tudo menos perna. Mas é através do movimento das pernas e fica mais fácil de você fazer essa organização. Quando você entende que existe Footwork Series, que é uma série, Pumping Series, Stomach Massage Series, Short Box Series, Long Box Series, ou seja, que você entende que existe exatamente essa força oposta à oponência. Se você entende que existem séries que você não pode desmembrar porque ela faz sentido e tem lógica acoplada ali, você não vai desmembrar as séries. E aí você vai começar a fazer o seguinte: o que é que eu tenho de membro inferior? O que é que eu tenho aqui de membro inferior que vai trabalhar no Reformer, por exemplo? Então eu tenho, vamos imaginar, Footwork Series. O que é que eu tenho que trabalha teoricamente membro inferior na chair?
Pumping Series. O que é que eu tenho que vai trabalhar membro inferior no barrel? Aí no barrel, aparentemente já fica mais difícil, mas aí a gente tem também como fazer isso, tá? E aí a gente pensa que não tem, mas aí a gente tem vários exercícios, que eu não quero citar agora, mas a gente tem vários exercícios que dão essa sensação pra gente. Cadillac, como a gente falou, Leg Spring Series, certo? Enfim, e aí a gente vai tendo, né? A gente vai completando isso aqui. Quando a gente completa, aí a gente vai para os nossos treinos. Dentro dos treinos, eu vou focar agora quanto tempo, eu vou cronometrar quanto tempo eu, Vanessa, passo executando a Leg Spring Series completa. Quanto tempo eu passei executando a Footwork Series. Quanto tempo eu passei executando a Pumping Series. Por quê? Fazendo isso, eu começo a chegar naquele tempo que eu tinha determinado, que seria para cada uma das estações dentro dessa rotina transitória, joia? Fazendo isso, eu consigo selecionar dessa maneira o meu trabalho. E aí sim, eu começo a trabalhar a minha rotina de uma forma diferente. De que maneira eu posso trabalhar essa rotina? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui uma coisa para vocês. O computador que eu usei, ele travou absolutamente tudo. Então fica muito difícil de mostrar o que eu queria, né? Mas não daria tempo de abrir o meu computador para que vocês pudessem ver. Mas vamos ver aqui. Vou tentar mostrar a única que abriu, que é temporária, mas vou mostrá-la para vocês. Vamos lá. Isso é uma rotina onde eu coloco aqui e entendo que existe um momento de aula, tá? Olha só como tá louco esse computador. Nossa, saiu. Saiu exatamente o que estava aberto. Não tem como, pessoal. Olha só. Já já eu mostro pra vocês e já já eu coloco pra vocês. Perdão, tá? Mas vamos lá. A gente tem aqui. A gente tem o trabalho de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tá? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Prometo que eu mando tudo para vocês, uma vez que eu tentei nesse computador e ele deu algum bug aqui, talvez algum vírus, que ele tá abrindo e fechando um monte de tabela aqui e ele não tá dando muito certo, tá? Ele tá reabrindo ali, se ele reabrir eu mostro para vocês bem direitinho. Então, eu teria segunda, terça, quarta, quinta, sexta, para que eu fizesse essa minha tabelinha. E aí, eu coloco aqui o meu trabalho. Olha aí, será que ele agora mostra? Essa é a forma que eu vou começar a construir, tá? E aí, eu boto aqui. Momento... Ele vai sair de novo, não é possível. Momento da aula, entrada em calor, seria um pequeno aquecimento que às vezes é feito nesse trabalho mais contemporâneo. Aí aquilo que eu falei, tronco, abdômen, membro inferior, membro superior, alongamento e relaxamento, né? Se fosse o caso dentro desse trabalho transitório, tá bom? E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Qual é a diferença? O que eu vou fazer? Olhando só para segunda-feira, vamos imaginar que eu coloque tronco e abdômen trabalhando no Cadillac, membro inferior trabalhando no Reformer, membro superior trabalhando, de repente, lá na Cher, e alongamento no Barrel. Se eu quiser que minhas aulas sejam diferentes uma da outra, na terça-feira eu faço algo diferente dessa ordem, para que não fique sempre Cadillac, por exemplo, no membro inferior. E aí eu vou fazendo isso para que eu possa transformar a minha semana e deixar a minha semana o mais variável possível, mas dentro de uma lógica que eu já vinha aprendendo. Eu já aprendi quais são as séries, eu já aprendi quais são os esquemas. Eu não posso dividir nesse grupamento aqui muscular, mas isso é só para minha organização, porque dentro do método a execução dos movimentos não acontece dessa forma, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma sala só de reformer. Então, eu vou fazer essa sequência, se fosse o caso, só no reformer, se eu fosse fazer. Mas aí, no caso do circuito, não seria assim. Por isso que esse arquivo, ele não abriu, né? Esse meu arquivo
do circuito ele não abriu e deu esse bug, por isso que eu vou precisar que vocês me encaminhem no direct, que aí eu mando para vocês, joia? Olha, o que a gente vai estar fazendo é dividindo e organizando a nossa cabeça para que a gente possa fazer esse arquivo e separá-lo de forma organizada. Então, reformulando, eu tenho um novo esquema, eu tenho um novo processo, a minha cabeça está aprendendo novos mundos dentro do Pilates, eu estou realmente compreendendo que existem sistemas, séries, ordens, repertório. Eu estou aprendendo esse novo mundo, Vanessa, e eu ainda trabalho num sistema de circuito. Não tenho como reduzir minhas aulas em grupo para individual. Que soluções eu teria se eu não conseguir vender o meu estúdio circuito agora para poder montar um esquema só de reformer ou com mats multiplicados ou wall units, para dar aulas no tower, como a gente já explicou da vez passada. Então, o que a gente tem, na verdade, é uma possibilidade de transição. Dentro dessa transição, eu posso construir o esquema de transformar a minha aula do individual numa aula coletiva, dando o mat inicial e partindo para os corretivos. Esses corretivos não necessariamente é o corretivo de cada um, no individual, no personalizado, mas ele pode se transformar num corretivo global, uma solução global para que eu possa trabalhar aquela pessoa A que nem precisa de alongamento, mas ela vai passar pelo circuito corretivo da Ballet Stretch Series, apenas para que eu possa organizar direitinho essa rotina, E aí eu consigo, no meu sábado ou domingo, organizar a minha tabela para que segunda, terça, quarta, quinta e sexta eu consiga trabalhar esse sistema e deixar minhas aulas organizadas, deixar as minhas aulas ordenadas, deixar a minha aula e a minha tabelinha pré-pronta para as aulas que vão vir. Eu não ter que fazer uma aula solta todo o tempo. O ideal seria que eu fizesse a aula de acordo com os corpos que estão aparecendo na minha frente. Essa é a realidade. Mas dentro de um esquema de trabalhar 60 horas por semana, com vários grupos, com grupos mistos, dentro de um circuito, você não vai conseguir organizar, vai ficar desorganizado, você não vai fazer um bom trabalho. Então, é uma maneira de, mesmo, ainda que não seja, o trabalho ideal, não é o trabalho ideal e não é dentro do sistema clássico, esse tipo de formato, mas é um trabalho organizado para que você consiga estudar o que você está aprendendo dentro do clássico, dentro desse novo mundo e aplicar dentro da realidade que você ainda tem. Joia? Então, lancem perguntas para mim. São 10h24, normalmente a gente termina 10h30, 10h35. Lancem algumas perguntas para mim, como demora um pouquinho para chegar, enquanto dou a chance de verificar se abre minimamente aqui um dos arquivos que eu queria mostrar finalmente para vocês e que a gente não conseguiu abrir, mas eu posso encaminhar para quem me solicitar pelo direct, tá? E aí eu prometo que aí eu abro no meu computador, porque esse deu erro, deu bug aqui, ficou abrindo, fechando, abrindo, fechando, abrindo, fechando. Vou tentar deixar a live salva também, tá? Para quem chegou só ao final. Mas aí escrevam qualquer pergunta relacionada ou comentário relacionado ao assunto abordado hoje, enquanto eu estou procurando aqui, tá bem? Façam isso aí rapidamente. Perdi 939, Raicinha. Pois é, filha. Deixa eu ver aqui. Vou mandando aí, tá bem? Que é isso, meu amor. Tô aguardando que vocês mandem, tá? Tô aqui fazendo exatamente o que eu tinha prometido aqui a vocês. Cadê? Ninguém tem uma perguntinha? Ou um comentário para me dizer se entenderam, se não entenderam? A temática de hoje foi a continuidade da vez passada, falando sobre como a gente pode, como é que a gente pode organizar as aulas e adaptar as aulas dentro de um sistema circuito com um grupo e dentro dessa transição, sabendo que o nosso trabalho não é dessa forma, ou é individual, ou é no coletivo, mas com equipamentos replicados, por exemplo, mas de que maneira a gente conseguiria colocar isso dentro do trabalho, dentro do formato que você tivesse alcance,
dentro do sistema circuito. E aí não está abrindo, pessoal. Vou ter que mandar para vocês. Vocês gostariam de receber esse arquivo colocando o Harmonia Pilates do sistema de circuito. Costumo fazer mais ou menos como você explicou. Maravilha. É bem isso, veja. É uma organização de aula, né? Então, é organizar o nosso sistema, organizar o que a gente quer fazer durante a semana, planejar, saber quem são nossos alunos, saber o que a gente quer potencializar neles, saber quais são as aulas que são mais avançadas, que são mais intermediárias, grupos que são... Tentar não misturar os grupos, então grupos mistos, grupos intermediários, grupos avançados, grupos básicos, tentar separar mais ou menos assim. A gente tem uma tabela aqui onde a gente coloca, por exemplo... Deixa eu ver se chega aqui. Onde a gente coloca, por exemplo, o verde são as nossas aulas mais básicas, certo? O amarelo, as nossas aulas mais intermediárias, os vermelhos, nossos grupos mais avançados. Verifica a grande quantidade de verde, por exemplo. O azul não é grupo, tá? Azul são as aulas vivenciais direcionadas, individuais, né? E aí tem 3 atendimentos ao mesmo tempo, né? São 3 salas ao mesmo tempo. Aqui é a segunda-feira, por exemplo. Deixa eu chegar pertinho. Aqui a gente tem, por exemplo, na quinta-feira, a gente tem sala A, sala B, sala C, acontecendo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, às 7 da manhã, começa às 6, 7 da manhã a gente tem um grupo mais básico, um individual intermediário e um grupo vermelho, né, mais avançado, ao mesmo tempo, né, em 3 salas diferentes. Então, a gente faz uma tabela dividindo bem tudo isso, né? Então, é muito importante que você tente direcionar os seus grupos de acordo com o trabalho que você deseja. Isso é muito importante. A gente tem colocado bastante isso nas lives, no Chá com Joe. Tem muita gente falando o quanto não mistura, trabalha em grupo, mas tenta não colocar alunos de níveis diferentes, necessidades diferentes, ainda que a sala fique mais vazia, né? Mas tenta não preencher. Eu sei que é muito difícil quando a gente olha pelo lado mais do financeiro, né? Da ocupação de sala, enfim, mas realmente essa intenção para que você substitua um pouco o trabalho individual. Lembrando que originalmente o trabalho individual é como se realmente trabalha, o trabalho dupla não é um trabalho que eu junto um cliente que chegou hoje com um cliente que chegou daqui a uma semana ou um mês. É um trabalho que os dois chegaram juntos para pagar por uma dupla. Trio, são 3 pessoas que chegaram juntas e querem pagar para fazer um trabalho que seria individual, dividido por 3. Aqui nessa live a gente tentou fazer uma organização de como que a gente faria o trabalho de um grupo, dentro de um circuito, dentro de um processo transitório de conhecimento que você vai adquirindo dentro do clássico, de que forma você pode ir moldando pouco a pouco o teu sistema, né? Uma pena que o meu arquivo não conseguiu abrir. Assim que terminar eu tento fazer alguns stories, faço algumas coisas para dar uma complementada. Quem me pedir eu mando também, tá? E aí, como é ao vivo, não é um vídeo, eu não posso pausar para procurar e para fazer dar certo. Entrei no computador que não é o meu, e aí o computador deu um bug na hora que eu precisei mais dele, né? Então, vamos lá, só ler aqui alguns comentários. Eu tento direcionar os alunos para as turmas em que o perfil se parece, exato. Tenho 2 aparelhos de cada e costumo trabalhar no mesmo aparelho após um match. Maravilha. A bronca aqui são esses horários por causa da disponibilidade dos alunos. Sim, eles são sempre muito mais lotados, né, os horários, em princípio da manhã e no final da noite, né? Existem 1000 ideias para se poder ocupar os horários menos cheios e potencializar. Às vezes é só uma questão de conforto, a pessoa que quer vir às 8 da manhã, porque depois quer assistir, sei lá, algum programa na televisão, ou porque quer ter o dia livre. E se de repente você consegue encontrar formas de convencê-la, ela tem disponibilidade, ela pode fazer às 2 da tarde que está vazio, e você consegue ir ajustando isso. São estratégias também dentro do negócio, né? Então, o que você acha de fazer aulas, estúdios que tenham uma máquina de cada? Manter cada aluno em uma máquina, trabalhando a aula inteira naquela mesma máquina, sem circuito. Márcio, se eu entendi bem, se for, por exemplo, eu tenho 4 Cadillacs, 4 Reformers, eu faria os meus 4 alunos no MET, depois colocaria os 4 alunos no Reformer, depois eu colocaria os
os 4 alunos, em alguns momentos, nos corretivos iguais, por exemplo, os 4 no barril ou os 4 na chair, como se fizesse e pertencesse à aula. Eu vou fazer aqui uma aula de chair para os 4, por exemplo. Aí eu tenho que dar exercícios bem seguros para que isso não corra nenhum risco, porque a chair, ela tem necessidades mais de hands-on, né, das mãos ali, do cuidado do profissional em cima do aluno. Mas daria para fazer ou lançar cada um para o seu corretivo específico. Mas normalmente recomendo e gosto do trabalho assim também, né? Fala um pouco mais sobre os exercícios finais. Exercícios finais a gente não teria como falar, não vai caber falar tudo aqui, mas os exercícios finais são exercícios que potencializam a tua energia, que finalizam a tua aula, que te dão gás para dar continuidade ao teu dia. E não o contrário, que normalmente a gente termina mais molinho, no relaxamento, do que seja, dentro de um trabalho mais terapêutico. Ele te deixa com vontade de sair voando, por exemplo. São exercícios finais. No Magic Circle tem séries específicas do Magic Circle, séries específicas da Arm Weights, né? Das séries dos pezinhos, né? Dos halteres. Séries na parede, por exemplo, também. E ainda tem também algumas séries finais que são realizadas em equipamentos. Não comportaria aqui no tempo falar deles, mas a intenção deles é essa. Então não é todo exercício que a gente termina no final, né? Que a gente finaliza. A gente tem exercícios específicos para finalizar a aula, porque eles têm essa intenção, tá? Vocês fazem a avaliação inicial para encaminhar a pessoa ao melhor grupo? Sim, G, linda. A gente faz sim, a gente faz uma avaliação de 1h30, avaliação com aula vivencial. Essa aula vivencial é obrigatória, é a primeira aula, e o nosso protocolo avaliativo é dentro do MET clássico básico, né? Do roll down a spine stretch. Então eu tenho um protocolo bem específico, que aí a gente faz essa avaliação e aí a gente direciona. Muitas vezes a gente tem aquela pessoa que a gente direciona para um grupo ou direciona para o individual e ela diz que não pode arcar com o individual, ela tem que estar num grupo. A gente direciona ela para um grupo adequado para ela não tem horário para isso. E aí, óbvio, a gente faz um trabalho de direcionamento e explicando as razões, mas a gente de vez em quando tem que fugir a algumas exceções e aí quebra, né? Quebra quando a gente faz isso para segurar um cliente, às vezes para ocupar um horário dentro da nossa grade de horários, acaba que atrapalhando um pouco aquele grupo que já está engajado, aquele grupo que já está compreendendo, e aí chega um aluno que quebra um pouquinho o ritmo, depois ele vai seguir, mas é como se fosse o risco dos grupos, às vezes faz muito isso, né? Você quebra um pouco, mas o grupo sabe que está pagando por esse risco, não é pagando financeiramente. Ele escolheu fazer um trabalho em grupo, então o desenvolvimento dele acaba não sendo individualizado total. Ele tem um desenvolvimento individual, mas como a gente faz esse esquema muito da rotina para a organização de aula, então acaba sendo muito difícil de você fazer uma evolução se ele tivesse só, da mesma forma que se ele tivesse só, né? E exercícios finais, massagem, brincadeirinha. Márcio, e tem muito trabalho, né, com a massagem, com um processo mais terapêutico, holístico, que eu respeito, mas dentro do trabalho original, dentro da nossa transição, por exemplo, a gente teve que segurar aqui a massagem por muito tempo, e a gente continuou chamando aulas de contrologia, as aulas dentro do esquema mais original, aulas de pilates, aquelas que a gente teve que manter um dedinho no holístico, no terapêutico, sabe, pertencendo a essa transição, e a gente pode deixar mais assuntos como esse para um próximo encontro, tá joia? Olha, são 10h35, a live termina às 10h39, né? E aí eu queria deixar aqui o meu agradecimento pela presença de todos. Espero que tenha sido útil. A gente teve a falha do arquivo, é uma pena. Não era tamanha coisa que eu ia mostrar, mas ia fazer uma diferença visual, tá? Eu gostaria muito que tivesse dado certo. Não deu certo, mas deu certo por outro momento. Vocês viram meus rabiscos, minimamente. Eu fico na promessa de enviar o arquivo do esquema de rotina, por exemplo, conforme eu tinha prometido. É só me mandar um direct solicitando, porque eu não tenho como garantir quem estava aqui. Então, me envia um direct, eu encaminho com todo prazer, tá? E nos stories eu tento acoplar aí, complementar um pouco do que faltou, tá? Mas eu espero ter sido útil, né? Né, Márcio? Eu espero que tenha sido útil, tenha sido proveitoso. A gente vai se encontrar na próxima terça-feira
para mais um projeto 939, às 9h39 da manhã. E é isso, toda vez das 9h37 eu acho que eu quero entrar, porque eu estou acostumada a entrar 2 minutos antes no Chá com Joe e eu acho que eu tenho que entrar mais cedo, mas esse é um mais pontual, né? Esse tem que ser às 9h39 mesmo, então assim, espero ter sido produtivo para vocês, tá? Eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês, foi uma sala aqui maravilhosa, encaminhem para quem vocês acham que deve assistir, que deve acompanhar, ao menos para saber de todos esses recados que eu estou dando, relacionado de que maneira eu posso passar esses arquivos, tá joia? E é isso, pessoal, obrigada, um lindo dia para vocês. Hoje a gente tem a Georgia Oliveira, educadora Polistar, né, Polistar, no Chá com Joe, às 2 da tarde, então, quem tiver interesse em escutar uma pessoa que é inspiração para tantos aqui no Brasil, então estaremos lá nesse encontro às 2 da tarde. Amanhã, a Alice Becker fala conosco para fechar nossa temporada de julho, tá? No mesmo horário, às 2 da tarde. Então, a gente vai terminar meio Polistar, né? Nos últimos 2 dias do Chá com Joe. Então, a gente se encontra, tá bom, pessoal? Cheiro no coração de cada um. Bom dia para vocês.